Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse momento em que buscamos a sua presença, no silêncio, no recolhimento e na reflexão. A nossa reflexão de hoje começa com um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel chama de conversão, e que começa com uma citação do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." Nos diz Emmanuel assim: não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recordava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O Mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão Pedro presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor, assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou estas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. É muito interessante a ideia que Emmanuel desenvolve a respeito da conversão. Porque o que é converter? É mudar uma coisa, transformar uma coisa em outra, transformar o estado de alguma coisa em outro. É transformar. Converter-se é transformar-se. E ele também diz confirmar, nos lembrando que o sentido de confirmar é garantir a validade, é afirmar a verdade, é afirmar a exatidão de alguma coisa. E Emmanuel nos lembra que não será porque a gente se maravilha com as coisas do Evangelho, com as revelações espirituais, que vamos estar convertidos e transformados para Jesus. Porque ele nos lembra que Simão Pedro acompanhou o Mestre, era o seu companheiro de apostolado mais ativo, tanto que é aquele a quem Jesus confia o destino da sua igreja. E Pedro, apesar de tudo que viu, leprosos serem limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, mesmo assim, ele ainda não estava convertido. Por que não estava convertido? Porque não havia transformado a sua vida diante do Evangelho de Jesus ou a partir do Evangelho de Jesus. Estava admirado com as maravilhas que Jesus fazia.
acompanhava Jesus no cotidiano, então ele via o quanto as pessoas se maravilhavam com os ensinamentos de Jesus, como havia lógica nos ensinamentos do Mestre, como havia bondade, como havia compreensão, como havia amorosidade na fala do Mestre. E estava maravilhado, mas ainda não tinha trazido todo esse ensinamento do Mestre para a sua prática cotidiana, para a intimidade do seu espírito, para o seu agir no dia a dia com os amigos, com a família, com os companheiros. O Mestre Jesus espera que a gente se converta. Isto significa dizer que a gente, a partir daquilo que ele nos ensina, que a gente transforme a nossa maneira de ser, mude, transforme, converta o nosso jeito de pensar, as nossas atitudes, a nossa fala às vezes tão apressada, o nosso modo de lidar com as diferenças, o nosso jeito de julgar as pessoas pela nossa régua, pelo nosso diapasão, quando na verdade deveríamos transformar tudo isso num jeito mais amoroso, mais empático, mais respeitoso e mais caridoso de ser. Olhando para o que é diferente e respeitando a diferença. Olhando para aquele que não pensa como nós e respeitando o seu jeito de pensar. Servindo, auxiliando, sendo caridoso sem cobrança. Isso é a verdadeira conversão. E quando nós transformamos a nossa maneira de ser, aí nós estamos confirmando para todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia que nós realmente acreditamos no Evangelho sobre o qual às vezes falamos tão lindamente, que somos capazes de recomendar a tantas pessoas, mas que ainda não somos capazes de exemplificar. Confirmar significa botar em prática e pela nossa nova atitude diante da vida, a partir dos postulados do Evangelho, afirmar aos nossos companheiros, garantir que sim, o Evangelho me transformou. O Evangelho eu fui capaz de me transformar a partir do que aprendi com o Evangelho. Como é difícil para nós no nosso dia a dia, na pressa das nossas atividades, nas urgências da nossa vida, como às vezes é difícil colocarmos em prática e darmos o verdadeiro testemunho da nossa transformação a partir do que aprendemos com o Mestre Jesus. Conseguimos fazer isto, por exemplo, quando alguém se achega a nós com palavras rudes, com palavras duras, e nós somos capazes de compreender o momento de vida do nosso irmão, respeitando a sua dificuldade, a sua dor, a sua incapacidade de nos compreender, e somos capazes de perdoar, e somos capazes de não nos deixar ofender por aquela atitude mais hostil. Apenas um exemplo, entre tantos que poderíamos pensar, de como o Evangelho diariamente nos chama a atenção para as nossas próprias reações. Convertermos-nos ao Evangelho significa prestarmos atenção nas nossas atitudes e transformá-las para melhor, tendo como modelo o Mestre Jesus. É só a partir dessa transformação
individual, que ninguém pode fazer por nós a não ser nós mesmos, que nós confirmamos aos nossos companheiros de caminhada que sim, o Evangelho faz sentido para nós. Ele não é apenas maravilhoso, ele é a ferramenta que nós escolhemos para a nossa autotransformação, para nos transformarmos em espíritos bons, generosos, caridosos, misericordiosos, compreensivos, tolerantes, respeitosos, porque é tudo que o Evangelho nos ensina. Que a paz deste Mestre bondoso, deste Mestre que nos compreende tão bem, que sabe tão bem das nossas lutas íntimas, das nossas dificuldades mais insignificantes e até das mais importantes. Que a paz deste Mestre esteja conosco, que ele continue sendo para todos nós a luz que clareia o nosso caminho, para que o nosso passo seja firme no caminho da autotransformação, a transformação do espírito velho que somos no espírito renovado, à luz do Evangelho do Mestre. Que assim seja.